E o, seg e o segundo significado é identidade valida propósito. Quem eu sou? Eu preciso me tornar alguém melhor todos os dias para validar o meu propósito, porque o nosso propósito é aquilo que nos desafia. Se eu viver a mesma coisa, eu vou ter os mesmos resultados. E o índice de viração própria é o quê? Vai lá e faz. É o famoso se vira. A gente já ouviu muito isso, né? Eu cresci ouvindo isso, inclusive, a nossa família tem muito se vira, vai, faz. E o índice de viração própria é isso, é a gente carregar as soluções dentro da gente. Eu falei para Renata agorinha, é, tem alguma coisa para resolver? Eu resolvo. Como? Isso eu vou ver depois, mas eu tenho que colocar na minha cabeça que eu sou solucionadora. Eu tenho que olhar no espelho e falar, você aí, a imagem que eu estou olhando, é solucionadora. E sempre com foco para solução. Quem tem VP alto tem foco na solução, sempre na solução. Porque os problemas eles vão acontecer, pequenininhos, médios, grandes, vão acontecer. Os empecilhos vão aparecer. Mas se o meu foco é resolver, o meu foco é de qualquer forma que seja, eu vou achar uma solução para subir o próximo degrau, eu estou pensando na solução. E é isso que faz o IVP ser alto. E tem um pensamento bíblico, né? Que ele sempre coloca nos cursos, inclusive nessa aula de VP foi colocado, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até os desafios. Até os desafios. Os desafios estão aí para nos fazer fortes, porque ninguém cresce com tapinha nas costas. Ninguém vai para o próximo nível com tapinha nas costas. Nossa, que legal, bacana. Não. A gente vai mesmo no desafio. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais capacidade de nos virar nós somos. Porque os desafios vão chegar. E se eu não me capacitar para resolvê-los, eu não subo o próximo degrau. Então, ter o IVP alto é ser solucionadora. É quando chegar o desafio para você, em vez de você colocar uma dificuldade, você parar um pouquinho, respirar fundo, porque muitas vezes os desafios vêm e a gente, na hora, a gente de bate pronto, a gente não sabe como resolver. É respirar fundo e buscar uma solução. Poxa, com o que eu conheço, eu ainda não sou capaz de resolver esse problema, então eu vou buscar alguém que possa me ajudar, que é um dos assuntos que a gente vai tratar também aqui, que é o networking. Já entrando no próximo assunto, só colocando um último exemplo para vocês, para a gente entrar no próximo assunto, e que eu quero deixar para vocês em relação a isso. As soluções que eu ainda não carrego está no repertório que eu ainda não tenho. Então, aquilo que eu ainda não posso resolver, que eu preciso do outro, está naquilo que eu ainda não estudei, está naquilo que eu não busquei ainda. E ele fala muito de que a gente não deve ser especialista em um assunto só, mas a gente deve saber um pouco de cada coisa. Saber vender, saber comprar, saber conversar, saber conciliar, saber gerir o tempo. Então, a gente tem que saber um pouco de cada coisa para que a gente possa conciliar e aumentar o nosso IVP, a nossa condição de solução para os problemas que vão surgir no dia a dia, dentro do processo de crescimento. Os desafios, né? Não são nem os problemas, são os desafios que vão surgir no nosso dia a dia dentro do processo de crescimento. Um dos pontos importantes para a gente manter o IVP alto, quando a gente ainda não carrega as soluções necessárias para a gente subir o próximo degrau, se chama networking. O que é networking? Networking é rede de relacionamento. A solução que eu ainda não tenho está em outra pessoa que já tem. E eu tenho que começar a identificar essas pessoas importantes. Por exemplo, eu preciso saber aprender a vender. Poxa, quem eu conheço que sabe vender? Eu preciso começar a ler, e eu leio muito devagar. Vou pesquisar alguém na internet que tem essa facilidade para ler. Ou então eu quero ler uns livros com mais rapidez. Eu quero pegar uma semana e uns 5 livros. Eu quero assistir os resumos. Poxa, lá na internet tem um monte de gente que faz resumo de um monte de livro que muda a nossa vida. Lógico que quando a gente lê, a gente tem insights diferentes, mas só da gente ouvir, assistir vídeos que falam sobre livros importantes para nossa
para nossa melhoria já é muito válido. A gente já consegue tirar muitos insights. Então, o networking está totalmente ligado à nossa rede de relacionamentos em relação a quê? Primeiro de tudo, eu preciso ser interessante, não interesseiro. Eu não posso me aproximar das pessoas por interesse. Não. Se tem alguém que tem aquilo que eu quero, com certeza eu tenho alguma coisa que pode agregar na vida daquela pessoa. Eu tenho que sempre pensar no network como uma via de mão dupla. Eu ofereço algo para alguém e alguém oferece algo para mim. Por quê? Todo mundo, a gente não cresce sozinho. Ninguém vai muito longe sozinho. Nós precisamos das pessoas. E ter uma rede de relacionamento onde uma habilidade de um encaixa com a habilidade do outro e a gente cresce com isso, todo mundo ganha. Por isso que quando a gente enxerga uma discussão, não como uma briga, mas como um processo de crescimento daquelas pessoas que estão ali, a gente entra num outro patamar. Às vezes, numa discussão, a gente leva para o lado pessoal, às vezes a pessoa dá uma opinião, porque assim, nós, como estamos buscando o crescimento e a emocional, principalmente, nós temos que analisar que muitas das vezes aquilo que nós ouvimos sobre nós, na maioria das vezes, quando é crítica, não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro, e a gente tem que saber filtrar isso. E às vezes a gente deixa de falar com alguém que pode nos agregar muito em relação ao conhecimento, porque ele falou de um jeito que a gente não gostou de ouvir e a gente já bloqueia aquela possibilidade de evolução, aquela rede, aquele caminho de networking. Todo mundo tem algo a acrescentar na vida da gente, todas as pessoas. E nós, na busca do crescimento, somos responsáveis em quê? Em sempre abrir espaço para coisas novas, para informações novas. Não podemos nunca esquecer isso. O networking, ele nos traz possibilidades gigantescas, principalmente para quem vende. Renata tá aprofundando um pouco mais agora nessa área de vendas. Annelise vende serviço. Então, assim, pensa no network de um cliente seu. De um cliente seu vendendo um serviço seu. Imagina esse nível de network que você está. Se você não é um bom profissional de venda, o seu cliente não vai vender um serviço seu. Então, a gente tem que estar a todo momento pensando o que que eu posso agregar na vida do outro para aumentar meu networking, porque aquela pessoa que eu estou atendendo hoje, ela conhece outras pessoas. E isso aumenta a minha rede de relacionamento. E eu posso chegar para as pessoas que eu já confio, que já confiam no meu trabalho e perguntar: Ó, você tem alguns clientes para me indicar? Você tem pessoas assim, assim, assim nesse perfil que você conhece, que possam me passar o contato? Isso não é errado. Porque se você tem no seu coração que você carrega algo de valor e que vai valorizar a vida da pessoa de alguma forma, seja realizando o sonho, seja na parte da beleza, bingo, você tem algo para agregar na vida daquela pessoa. E se você não evidencia o seu trabalho, a sua rede de relacionamento também não vai. Então, seja o primeiro a evidenciar, seja o primeiro a ser interessante, para que as pessoas queiram fazer network com vocês. Tenham sempre, sempre isso em mente. Outra coisa muito interessante no networking é a frequência das pessoas. Dificilmente eu vou conectar com pessoas que têm a frequência diferente, porque se a gente quer mais alguém que está lá só no pessimismo, a gente não conecta. E aqui a gente vai aprendendo que quanto mais a gente vai aumentando a nossa frequência, quanto mais a gente vai evoluindo, mais difícil é para a gente, mais desafiador é para a gente conectar com as pessoas, porque a gente já não quer estar mais em qualquer roda, a gente já não quer mais conversar qualquer assunto, assuntos aleatórios já não valem mais a pena, a gente fica até chato, porque a gente não consegue conversar qualquer coisa. A gente já pensa, nossa senhora, perda de tempo. Que conversa chata. E é um processo, gente, sem volta. Eu falo assim, por mim, que estou fazendo as aulas assim há mais tempo, né? A gente está agora no networking. E esse aqui bate justamente com muita coisa, porque às vezes assim, eu estou conversando e começa um assunto que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu não consigo, eu fico com o cara assim de paisagem, ó. Eu já não consigo nem rir mais de um assunto idiota.
porque a gente está em constante busca, a gente está elevando o nosso nível. Então, a gente começa a fazer network com pessoas que também estão em busca da mesma situação, mesmo do mesmo crescimento, porque a frequência é a mesma. Por exemplo, vocês estão aqui por quê? Porque vocês estão buscando evoluir, buscando conteúdo de crescimento. Quem não quer, não entra na frequência, só entra quem quer. Então, a gente precisa, assim, aprender a impressionar os nossos clientes com algum mimo, com alguma coisa. A Annelise fez um processo de. Nós ficamos super felizes, Anne, obrigada pelo presente. Renata, você também pode fazer o mesmo com os seus clientes. Mandar fazer um cartãozinho na hora de comprar o perfume, assim, com uma frase bem legal, porque isso gera proximidade. Você passa a ser mais interessante. Porque a gente precisa ser interessante. Você entrega além do que o cliente espera. Você vai entregar um perfume, você entrega um cartãozinho perfumado, né, com algum outro perfume para já é, atiçar o cliente com aquele outro cheiro, com um cartãozinho bacana. Por quê? Quando a gente impressiona, a gente eleva o nível daquilo que a gente é e do serviço que a gente entrega. E o nosso networking ele vai aumentando. Por quê? Quanto mais interessante nós somos, mais as pessoas vão nos indicar. E nós, como vendedores, nós precisamos disso. Deixa eu ver se tem alguma aqui, ó. Tem uma frase também que ele usou nessa aula que é bem interessante. Deus não dá favor para ninguém que está parado. Então, eu não vou aumentar a minha rede de relacionamento se eu continuar fazendo as mesmas coisas, se eu continuar no mesmo lugar, se eu continuar vendendo para as mesmas pessoas. Eu tenho que aumentar a minha, ser interessante e impressionar as pessoas que já estão na minha rede de relacionamento para que eu possa aumentá-la. Faz sentido para vocês? Dá um joinha para mim aí. Legal. E tudo faz parte do networking. A nossa apresentação pessoal, o nosso sorriso, o olhar quando a gente está atendendo o cliente, o conhecimento, aquilo que a gente fala para o cliente na hora do atendimento, a nossa roupa. Então, tudo isso faz parte do networking. Eu não vou conectar com um cliente em potencial usando chinela havaiana. Não conecta? Não conecta. E para a gente fazer network, tem uma coisinha, né, na PNL muito importante, que no curso ele não fala, mas eu quero trazer para vocês, que é o rapport. Vocês sabem o que é rapport? Rapport é uma palavrinha que a gente usa muito quando a gente fala de venda. Rapport é o que? A conexão. É criar conexão com o seu cliente. E rapport a gente cria com fala, a gente cria com movimentos. Tem uns vídeos no YouTube do Barack Obama. O Barack Obama é campeão em rapport. De quê? De movimentação. Como assim? Ele conecta com a pessoa fazendo gestos. Por exemplo, a pessoa pôs a mão no bolso, ele coloca a mão no bolso. A pessoa cruzou o braço, ele cruza o braço. Você vai se conectando com a pessoa, com o corpo da pessoa. E isso aumenta a nossa possibilidade de venda, de conversão. Então, para quem vende, rapport é algo que deve ser estudado a fundo, porque quanto mais conexão a gente cria com o nosso cliente, mais a gente converte. Só que para criar rapport, eu tenho que ter um nível de percepção alto. Por quê? Se eu converso aleatório, por isso que a gente, depois, eu não sei se a gente já teve essa aula, de ser, acho que não, intencionalidade, nós vamos chegar lá. Já tivemos, né? Então, eu tenho que ser intencional em tudo, nas conversas, principalmente. E quando eu sou intencional, eu estou focado naquilo, eu tenho a percepção maior do que está acontecendo. Eu não consigo repetir movimentos, repetir falas da pessoa a qual eu estou criando uma conexão, criando um networking, se eu não prestar atenção. Então, o nosso nível de atenção ele tem que ser muito maior, porque além de prestar atenção no que a pessoa fala, a gente tem que prestar atenção na expressão facial, a gente tem que prestar atenção na expressão corporal, porque
o corpo fala muito mais do que as palavras. Isso está em PNL fortíssimo. É um dos maiores conceitos de PNL, é isso, que o corpo fala muito mais do que as palavras. Tem até, eu posso até indicar para vocês uma série muito legal de um cara, do investigador, que ele lê microexpressões faciais. Ele trabalha com polícia, né? E é fenomenal, sabe? Um piscar de olho na hora errada, a pessoa já sabe que está mentindo. Então, a parte da PNL, ele é forte, por isso até que eu queria conversar com vocês separado sobre perguntas. Por quê? Você vai na essência da pessoa, você enxerga além do que ela fala. Então, para criar uma conexão de fato e aumentar a nossa rede de relacionamento, a gente precisa prestar atenção na conversa como um todo, não só no que é falado. Porque às vezes você, Renata, que vende perfume, você, Anne, que vende projetos, quando você mostra alguma coisa para o cliente, você tem que automaticamente perceber, porque ele, pela cara, sem falar para você, ele vai falar assim: gostei ou não gostei. Sem falar. Só que se a gente está desligada, fazendo por fazer, a gente não tem essa percepção no olhar. Vocês conseguem perceber se o cliente gostou ou não gostou. E quando o cliente, você percebe que o cliente gosta e você investe uma informação valiosa sobre aquilo de, nossa, se percebeu que a pessoa não gostou, você já passa para outra coisa. Não, mas isso aqui dá para a gente mudar e tudo mais. Percebeu que ele gostou? Que bacana. Esse daqui foi, olha, é o melhor, é tendência. E a gente vai evidenciando aquilo que ele gosta sem ele ter falado. O que que vai acontecer na cabeça dele? Essa pessoa é foda. Essa pessoa que parece que ela tá lendo a minha mente. E a PNL é justamente isso, ela traz a leitura de mente. E dentro do networking, quanto mais profissional a gente for em criar rapport, maior é o nosso network. Então, escrevam essa palavrinha aí para vocês pesquisarem e irem um pouco mais a fundo nela. Rapport. Não falou no curso do Pablo, mas com certeza, gente, é válido. E eu também não estou aqui só para passar o que ele fala. A gente vai seguir o cronograma do Pablo Marçal dentro do SPR, mas eu vou trazer para vocês, como eu falei, coisas valiosíssimas sobre a PNL. E essa é uma delas. O próximo assunto é produtividade. Hoje, o que se fala de produtividade mudou muito, né? A gente começou, a produção era manual, depois mecânica, eletrônica, aí depois veio inteligência artificial e hoje é algoritmo. Então, as coisas estão, ó, além, além. Por isso que eu falo para vocês, estar na internet é desafiador? É muito. É muito. Você postar vídeo é desafiador? É muito. Você gravar um, você gravar outro, não ficar bom. Cansativo? É. Mas dentro desse processo tem um algoritmo, que ele aumenta o que? A nossa produtividade, que aumenta a nossa venda. Então, quanto mais vistos nós somos, maior a nossa capacidade de conversão e aumenta a nossa autoridade sobre aquilo. Porque não é só sobre vender. A venda, ela vai além, né? Porque a gente não quer entregar simplesmente o cliente pagou e acabou. Não, a gente quer entregar algo de valor. E para entregar algo de valor, nós temos que ser autoridade sobre aquilo que nós fazemos. Por exemplo, vai vender um projeto, você tem que falar com propriedade, vai colocar no Instagram, explica o projeto, não tenha medo de expor. Explica o porquê que você criou isso. Isso aqui é tendência, que você vai criando autoridade sobre o assunto. Mesma coisa, Renata, na venda dos perfumes. Estude os perfumes. Você viu o que que aquela mulher, Renata, conseguiu fazer vendendo essas miniaturas que você vende? Ela criou uma distribuição. E a gente já conversou sobre isso. Se ela pode, eu também posso fazer. Só que ela hoje, como está tudo no algoritmo, quanto mais eu fico só no em casa, no boca a boca, no porta a porta, eu limito o meu faturamento. Eu limito. Então a gente tem que usar essa ferramenta ao nosso favor. Fácil? Não é. E para mim, está longe de ser fácil. Só que eu escolho todos os dias me desafiar. E eu convido a vocês a fazerem o mesmo, a criar autoridade sobre o produto de vocês.
sobre o serviço que vocês entregam. Só que a gente só cria autoridade falando, mostrando o quanto vocês conhecem, o quanto vocês são capazes. Por exemplo, analise no projeto é mostrar o projeto, é mostrar de onde surgiu a ideia, é mostrar por que que você pensou assim, por que que você pensou assim, por que que você decidiu colocar essa porta ali, por que que você decidiu colocar o jardim assim. Pega um projeto e destrincha. Talvez seja até uma ideia para você, gente. Eu vou fazer aqui a semana, vou pegar um projeto, né? Isso veio na minha cabeça agora. E vou destrinchar o porquê que ele ficou assim. O que que nós pensamos? Por que que nós colocamos isso aqui? Se você quiser usar até a minha casa como padrão para você fazer, fique à vontade, tá? Por que que a gente fez isso? Por que que o cliente pediu que a gente pensou assim? Sabe? Isso é muito valioso, porque mostra o quê? A sua conectividade com o cliente e o seu conhecimento e a sua maturidade sobre o que você faz. Então, tudo isso aumenta o quê? Aumenta a sua produtividade. Com certeza. Renata, a mesma coisa. Pega, Rê, 2, 3, 4 perfumes assim por semana, ou então um por dia. Estude aquele perfume. Quais notas ele tem, quais são os aromas, o que que formou aquele cheiro e fale sobre isso. Você não precisa aparecer, mostre o perfume, fala assim: ah, eu sou o fantasy, por exemplo. Eu tenho notas assim, assim, assim. Quando as pessoas chegam perto de mim, a sensação é essa, de uma pessoa doce, uma pessoa ou uma pessoa forte. Porque a gente vai além do que o cliente espera. Então, são duas dicas para cada uma de vocês que estão aqui hoje, que vem na minha cabeça agora e que com certeza pode aumentar a produtividade de vocês. Porque vai aumentar, vai colocar vocês dentro do processo que aumenta a produtividade hoje em dia, né? Que é o algoritmo. E mais pessoas assistindo e pede, manda para os amigos, pede para compartilhar. Façam isso. Façam isso. Então, eu sempre tenho que pensar que a minha vida é uma fábrica de riqueza. E fazer a vida prosperar é responsabilidade minha. Você quer ser rica? Vocês querem ser rica? Começa hoje. Hoje é o dia de fazer a riqueza, não é amanhã. E nem foi no passado, é hoje. Eu sou grata pelo que eu vivi e busco estar melhor daqui para frente, todos os dias. E quanto maior a minha produtividade, quanto mais assertiva for a produtividade, quanto mais conversão vier daquilo que eu produzo, maior a minha riqueza. Em todos os sentidos. Não é só em dinheiro, não, porque para eu fazer riqueza, tem muita coisa além do dinheiro, mas muita coisa. Conhecimento, desenvolvimento, habilidade, ação, produtividade, tudo isso vem antes. O dinheiro é uma consequência de tudo isso, uma consequência. Outra coisa importante dentro da produtividade é a constância. A constância precisa ser progressiva. Não adianta eu pegar a ideia, pegar um projeto e desvincular ele essa semana, e aí semana que vem eu já não faço mais nada. Não adianta eu pegar um perfume hoje e fazer um vídeo legal, falar sobre esse produto, sobre as notas que tem, qual que é a sensação que a pessoa vai ter, que o outro vai ter quando cheirar esse perfume na pessoa, e depois acabou. Não adianta. Tem que ter constância, porque se não tiver constância, a produtividade não cresce. E vocês não vão ser produtivas, às vezes, no primeiro vídeo. Às vezes, no quinto, no sexto vídeo, vocês vão estar fazendo assim com mais maestria, e aí sim começa a aumentar o nível de produtividade, as pessoas começam a enxergar de uma outra forma. Só que a gente não pode desistir dentro do processo. Não desista, não pode desistir da riqueza que vocês têm para alcançar. E aqui fala uma coisa muito importante em relação ao tempo. Dentro da produtividade, eu preciso negociar o meu tempo com as pessoas que eu amo. Porque às vezes, para ser mais produtivo, eu vou precisar de um tempo maior afastado das pessoas que eu amo. Então, eu tenho que saber administrar muito bem o meu tempo. Fazer uma gestão muito grande. Por exemplo, hoje vocês não fazem vídeo desse jeito que eu falei ali. Nem Anne não faz, nem Renata não faz, correto? Para fazer isso, vocês vão precisar de quê? Tempo. É fato. É tempo.
Ah, mas nós somos mães, nós somos várias coisas, eu sou dona de casa, eu faço isso, ok. Por isso que a gente fala de gestão no tempo. Uma das coisas que eu aprendi também é que não é gestão do tempo, é gestão no tempo. Por que em vez do do é no? Porque o que que acontece? Eu não tenho como fazer gestão do tempo, porque eu não tenho como comprar um tempo seu. Eu tenho 24 horas, só que não tá dando certo para mim 24 horas, eu preciso de mais. Renata, você me vende aí 2 horas do seu dia? Tem 2 horas sobrando aí, eu vou comprar. Aí eu fico com 26 e você fica com 22 horas do seu dia. Tem como? Não tem como. Por isso que é a gestão no tempo. Qual que é o tempo que eu tenho? É 24 horas. Todo mundo tem esse tempo. Essa riqueza é uma coisa que é igual para todas as pessoas. E mais próspero é quem administra melhor, quem faz a melhor gestão no tempo que tem para viver. E hoje nós temos o quê? Qual que é o presente que nós temos hoje? É o hoje, é o agora, é esse momento. Então, a gente tem que aproveitar ele da melhor maneira possível. Então, organizem o tempo de vocês, tirem meia horinha do dia, 40 minutos que seja, se organizem aí, façam um combinado com as pessoas que estão com você no dia a dia. Ó, eu vou precisar de 40 minutos por dia. Você consegue fazer isso para mim? Ou você consegue olhar Maria Clara, consegue olhar a Ayla para mim? Eu preciso de 40 minutos porque agora eu vou criar um conteúdo importante para gerar valor no meu negócio e, consequentemente, aumentar minha produtividade. Então, a gente precisa negociar. Outra coisa importante é quanto mais eu produzo, mais eu posso desfrutar. Quanto mais eu produzo, quanto mais produtivo eu sou, mais eu posso desfrutar. Eu invisto tempo hoje e desfruto no amanhã. É hoje que é o dia de eu investir. E não se esqueçam, não ouçam quem não produz. Não ouçam quem não produz. Tá por ouvido assim, ó. Eu só ouço quem está acima de mim. Um dos professores do curso de PNL, ele fala assim, ele fala que o avô dele falava para ele, olha que rico essa informação. Dos meus amigos, eu não quero ser o maior, eu quero ser o menor. Oi, amor, bom dia. Bom dia. Já acordei e já passei pra fora. Ah, parabéns. Parabéns, a mãe já vai lá, tá? Eu não quis pedir pra você porque eu sou Tá bom, tá bom? A mãe já vai lá. Dos meus amigos, eu quero ser o menor. Por quê? Porque se eu estou com os grandes, eu vou evoluindo a cada dia. Mas se eu sou o melhor do meu grupo, parei ali, estacionei ali. E aí a gente volta no que a gente chama do que a gente acabou de falar, de networking. Eu tenho que buscar gente que está acima de mim. Renata tem que conectar com pessoas que vendem perfume há mais tempo. Annelise, conectar com arquitetos que já são renomadíssimos. Porque isso vai trazer mais força para o seu trabalho, para aquilo que você entrega. Enxergar quem sabe mais, não como um concorrente, mas como uma pessoa que pode agregar valor naquilo que você faz, é outro pensamento. Nós não estamos aqui para. Quando a gente entende que nós não estamos aqui para concorrer com os outros, mas sim ser melhor a cada dia, a gente vira uma chave. Então, hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Não melhor do que fulano, melhor do que ciclano, não. Melhor do que eu fui ontem. Sempre com esse foco. A próxima chave é investimento. Rê, mais um pouquinho, você aguenta? Então tá. Anne, vamos ver se fica bom para você também. Vamos falar sobre investimento rapidinho? E aí, na próxima aula, ou então na segunda ou na terça da semana que vem, antes da quarta, a gente faz a aula só sobre perguntas. Você tem interesse? Porque aí eu vou aprofundar no que a PNL traz sobre perguntas. Vou usar o que o Pablo colocou, né, como introdução, e vou aprofundar o que a PNL oferece. Foi uma aula de meio-dia, na verdade, 4 horas de aula só sobre perguntas, e eu vou sintetizar, vou estudar e vou achar um jeito de sintetizar tudo isso para poder passar para vocês. Tá bom? Então tá. Vamos lá. A última chave para a gente finalizar. Hoje nós vamos finalizar. Aí eu volto para passar o IVP um pouquinho para você, tá, Anne?
Investimento. Investimento. O maior investimento que a gente faz é em gente. Primeiro porque Deus, ele investiu na gente, ele nos criou a imagem e semelhança dele. Isso foi um investimento. Tem uma passagem da Bíblia, não sei se eu já comentei com vocês, sobre o investimento, né? Deus dá os talentos, né? Os cinco. E quem que é o que tem mais na hora que é aquele que voltou com os talentos duplicados. Então a gente tem que ter sempre essa percepção de que se eu não investir em pessoas, se eu não fazer esse dinheiro render, vou ficar guardando ele no bolso e nos tempos de hoje, com o passar dos dias, ele vai só desvalorizando. Então, para tudo isso acontecer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é investir em pessoas, investir em networking. Ah, eu quero investir na bolsa não precisa de gente. Uai, você sabe investir na bolsa? Para saber, tem que estudar. Para te ensinar, você vai precisar de alguém. Pessoas. Sempre vai estar ligado com pessoas. Sempre. Então, quando a gente lembra de investimento, às vezes a primeira coisa que vem na nossa mente é dinheiro. Mas eu quero que vocês mudem essa mentalidade a partir de hoje. Quando a gente pensar em investimento, a primeira coisa que a gente vai pensar são pessoas. A gente precisa investir nas pessoas. E os investimentos que a gente precisa para a nossa vida estão nas pessoas. Tudo a ver com o que a gente acabou de falar de networking. Tudo a ver. Totalmente conectado ao assunto. Então, o que a gente precisa fazer? O investidor, ele ama problema. Tem gente que na hora que vê problema, corre duro. Corre duro do problema. Mas eu acabei de falar agorinha. Então, os assuntos, eles são programados, mas eles estão conectados. Eu preciso ser solucionadora. Eu preciso amar o problema e buscar com todas as minhas forças resolver. Principalmente na minha mente, que é onde tudo começa. Se eu acredito que eu posso fazer, eu consigo realizar. O lugar onde tudo acontece primeiro é na nossa mente. Nossa capacidade inicial está na nossa mente. Penso que eu posso, logo posso. Sempre, sempre, sempre. Então, ele fala muito nessa aula de plantar, de sementes. Por quê? O investimento é uma semente. Quando a gente planta ela em terra fértil, ela cresce, ela floresce. Então, a gente tem que saber onde a gente vai plantar os investimentos para que eles não morram. Isso em todos os sentidos. Você vai investir num curso. Qual retorno esse curso vai te trazer? Nada cresce só com oração. Oração é muito importante, mas, por exemplo, eu quero muitos clientes. Aí eu fico orando todos os dias, eu quero, mas eu não faço nada. Não me conecto com ninguém, não penso fora da caixa, não ensino ninguém a fazer nada e fico só lá, rezando. Ô, Senhor, eu quero clientes. Ô, Senhor, mas não faço mais nada, só rezo. Não vai vir. Mesma coisa que você olhar para uma terra fértil e falar assim, nasce uma planta. Se não tiver a semente, não vai nascer. E plantar a semente é nossa responsabilidade. Investir a semente em solo fértil é nossa responsabilidade. Tem que ser a nossa escolha diária. Diária. Então, meu pensamento é: não existe bloqueio maior do que eu. Eu posso investir no que eu quiser. No que eu quiser. Eu tenho a capacidade para isso. Como? Depois eu vejo. Mas eu posso. Então, esse pensamento de investidor tem que ser para tudo que a gente for fazer. Investir em conhecimento, investir em retenção de atenção, investir tempo, investir em. E quanto mais a gente fala, Anne, eu falo por você, assim, eu vejo algumas coisas no seu Instagram, mas eu não vejo muito de você falar dos seus projetos. E quando você fala, você cria autoridade. Autoridade. Eu não só faço projetos,
Eu faço isso com excelência. Eu domino esse assunto. Quanto mais você falar sobre, mais autoridade você tem. E isso tudo tem a ver com investimento. Você está plantando essa sementinha e regando ela para que ela cresça forte e dê frutos, faça sombra para você. Então, invista. E quem vai dar retorno para você são pessoas. Quem são os seus clientes? São pessoas. Invista em gerar valor naquilo que você faz. Que isso vai mudar não só a sua vida, primeiro vai mudar a vida das pessoas. E você impactando positivamente a vida das pessoas, você impacta a sua vida. Por isso que o primeiro investimento é sempre em pessoas. Não tenha medo de falar como você pensa. Ah, as pessoas vão me copiar, as pessoas vão fazer igual. Que faça. Esteja sempre um passo à frente. Que faça. Eu sigo algumas arquitetas, mas assim, fazendo, com certeza deve ter muitas que falam, porque eu não vivo esse mundo, né? Mas você já deve ter visto, não sei, pessoas fazendo isso, ou então explicando por que pensou isso. Eu, no meu segmento ali de arquitetas, eu nunca vi, né? Eu vejo elas mostrando o projeto, essa casa vai ficar assim, esse é o antes, esse é o depois, mas não explicando de fato por que colocou essa porta aqui, o porquê fez o jardim virado para esse lado, o porquê desse pensamento, né? Da onde nasceu esse pensamento. E você vai estar plantando, né, dentro do seu Instagram, mais informações para as pessoas, até para outros arquitetos. Só que isso te gera autoridade no assunto. Isso gera autoridade e cria valor, né? Você vai colocando valor no seu produto. Que aí depois que você coloca valor, o preço já não importa mais. Então, invista em pessoas em todos os sentidos, na hora de aprender e na hora de replicar. Tá bom? Eu tinha programado mais um assunto, deixa eu colocar aqui, vamos deixar perguntas para depois, que é o último. Vou aproveitar que a Renata, por mais que ela não tá com a fotinha aí, que ela tá com visita, mas ela tá aí ainda, para a gente falar um pouquinho sobre o último assunto do dia, que é contemplação. Contemplar. Primeiro ponto que eu quero passar para vocês que ele colocou na aula é algo que eu já vivia antes e comecei a dar um pouco mais de ênfase depois que ele falou. Várias pessoas, às vezes, na loja me encontravam, falavam, e aí, como é que tá aí? Eu falava assim, corrida, hein? Tá numa correria só que tá desse jeito. Ah, como que você pode? Ah, eu tô corrida. Eu sempre falava isso, gente, isso era automático da minha resposta. E as pessoas perguntam, e aí, tá corrido? Tá super corrido, ainda enfatizavam. E assistindo um curso sei lá, acho que uns 6 meses atrás, eu mudei essa minha mentalidade de que eu sou dona do meu tempo. Eu não estou na correria. Quando eu falo estou corrido, estou na correria, tá super corrido, eu coloco meu cérebro e penso assim, ó, atropelar as coisas. E me coloco na posição de má organizadora do meu tempo. E para eu sair dessa bola de neve é muito mais difícil. É cansativo, porque a gente está corrido, a gente dorme tarde, acorda cansado, mas é tudo reprogramação mental. Hoje, quando alguém pergunta para mim, e aí, Tamires, está corrido aí? Eu falo, está tudo dentro do controle. Está tudo sob controle. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. Eu não respondo mais que está corrido. E eu não falo mais que eu estou corrida. Ah, você consegue fazer tal coisa? Ah, eu tô corrida aqui, não vou conseguir. Não falo mais isso. Eu já falo, ó, eu consigo fazer para tal dia. Ponto. Porque eu reprogramei o meu cérebro porque eu não quero estar corrida. Eu não quero viver na correria. Eu quero viver no desfrute. Eu quero desfrutar dia a dia. Eu quero desfrutar o meu trabalho. Eu quero desfrutar a minha vida. Eu quero desfrutar a minha filha. Eu quero desfrutar a minha casa. Então, se eu tiver em constante correria, eu não vivo no desfrute. Porque dentro da correria, gente, não tem desfrute.
Não tem desfrute. Deixa eu só admitir aqui o Lucimar. Esperamos se ela consegue entrar. Ela tentou entrar, não conseguiu. Outra coisa importante é que eu preciso também contemplar no pouco. No pouco. Consegui comprar um jogo de copo. Vou contemplar, vou tomar essa água nesse copo feliz. Contemplar o pouco que eu tenho. Consegui fazer tal coisa, vou contemplar. Consegui acompanhar um pôr do sol, vou sentar e contemplar. Porque a contemplação ela não tem hora marcada, data para acontecer. Ah, eu vou sentar hoje, vou tirar 30 minutos para eu contemplar. Não. Posso contemplar agora. Eu tô dando essa aula para vocês, passando o conteúdo, até quando eu estava repassando. Antes de começar a aula, eu estava contemplando tudo aquilo que eu aprendi. Um projeto, eu vejo assim, que é uma contemplação sem tamanho. Você olha aquela coisa linda, aquela coisa evoluindo, deve ser uma sensação assim, fora do normal. Você vê o que era nada, virar uma coisa linda. O arquiteto deve viver essa contemplação todos os dias. Ah, hoje está sem telhado, amanhã colocou telhado. Nossa, contempla o telhado. Contempla a evolução. Tá? A Renata que vende perfume, olha, a cliente comprou, contempla aquele cheirinho. Contempla. Vende feliz. Contempla aquilo que a gente faz todos os dias. A gente pode fazer isso. E no automático, vivendo dia a dia, sem pensar, a gente não contempla. A gente só faz no automático. O Pablo ele fala muito de que não podemos viver no automático, nós temos que viver no manual, centrado naquilo que a gente faz, tendo consciência das nossas ações, das nossas palavras, do nosso comportamento, daquilo que a gente impacta na vida das pessoas todos os dias. Eu coloco no automático, eu atropelo tudo, vivo na correria e não contemplo nada. Não contemplo nada. Aqui ele fala assim, que ele fala da Bíblia também, né, em relação ao desfrute. A Bíblia está aí para ser desfrutada. E o quanto que tem de ensinamento dentro da palavra de Deus, só está escrito na Bíblia mesmo. Então, a gente aprende muito sobre sabedoria em Provérbios, né? Ele cita muito Salomão. Salomão, contemplar a vida de Salomão. Ele fala de Salomão quase em todas as aulas. Todas as aulas. E o contemplar deixa a vida mais feliz, deixa a vida mais valiosa. A gente consegue, quem está fazendo o uso aí, né, do caderno da gratidão ou do pote da gratidão, contempla todos os dias. Porque você agradecer pelo mínimo do dia é você contemplar aquilo que você viveu e valorizar aquilo que Deus entregou na sua mão naquele dia. O simples respirar nos tira de uma energia, nos joga para outra e nos faz contemplar. Contemplar a vida, o hoje, aquilo que Deus nos deu de presente, embrulhadinho aqui, ó, tá aqui para você. Dia 21 de dezembro de 2022. Faça o seu melhor. É nossa responsabilidade, o presente está aí, está entregue. Que a gente tenha a sabedoria de não deixar de contemplar algo todos os dias. Todos os dias. Outra frase importante dentro do curso: quem não contempla não cresce. Quem não é capaz de contemplar aquilo que já ganhou, que já viveu, não dá espaço para algo maior. Como a gente já falou, a gratidão, ela move, ela gira, ela dá força, tração na roda da vida. Então, parem um pouquinho para contemplar, não precisa nem parar, só pensar, só mentaliza e contempla. Contempla aquilo que você já fez, aonde você já chegou. Todos os dias tem motivo para contemplar e agradecer. Todos os dias, todos os dias. Ele traz algo muito importante em relação à contemplação, ele faz até uma analogia, né? A contemplação é mais ha-ha-ha. Ha-ha-ha de risada mesmo, ha-ha-ha. E menos mimimi, menos reclamação. E isso a gente pode trabalhar diariamente na casa da gente. Diariamente. E principalmente com crianças.
né? Anne, você tá com ela menorzinha, dá para você implantar isso na cabecinha dela desde agora. Mãe, tá ruim. Já fala assim, minha filha, o que que a gente pode fazer para melhorar? O que que você quer fazer? Né? Doeu, tá? O que que você quer fazer agora para a gente ficar feliz? E trocar o mimimi da reclamação pelo ha-ha-ha da contemplação. Porque quem é mimimi demais não tem tempo para contemplar. Não tem tempo para viver o extraordinário de Deus. Quem está corrido demais não tem tempo para contemplar, não tem tempo para viver o extraordinário de Deus. Não tem. Então, e a gente decide como a gente quer viver. Se é no mimimi ou se é no ha-ha-ha. Se é na correria ou se é na contemplação. Isso é responsabilidade nossa para com a gente, para com o nosso futuro, para com a nossa vida, para com os nossos resultados. E ele fala aqui, aquilo que não dá para contemplar, não posso investir nenhum minuto da minha vida. Nenhum minuto. Se eu estou fazendo algo que eu não vou poder contemplar no futuro, eu não invisto nenhum minuto. Eu olho para o problema e penso, é algo que eu não posso resolver, que vai além da minha situação e não vai me levar a lugar nenhum. Está além do que eu posso, não é nem questão de estar além do que eu posso resolver, é algo que não vai me trazer benefício nenhum. E não vai me trazer nenhum benefício, porque às vezes eu recebo coisas que às vezes não servem para mim, mas eu repassando serve para o outro. Às vezes você ouve uma palavra aqui hoje que às vezes você já sabia, que às vezes não serve para você. Mas o que acontece? Isso busca no seu cérebro, porque às vezes está aí. Às vezes você já sabia disso. Só que ele está ali dormindo. E quando a gente fala, quando outra pessoa fala, acorda isso. E você tem a possibilidade de mudar a vida de outra pessoa com essa palavra. Então, isso que a gente faz aqui é investimento em pessoas mesmo. O que não serve para mim pode servir para outro. Sempre, se for positivo, com certeza. Porque aqui a gente só fala do que é ha-ha-ha e não do que é mimimi. A gente acorda para viver, para contemplar, não para reclamar e ficar na correria. A gente tem essa responsabilidade para com a gente mesmo. Então, eu quero fazer com vocês hoje, e todos os dias, né? A gente não fez nas outras aulas, mas eu quero começar a partir de hoje a fazer ele chama de booting, é um pensamento depois da aula, pensamento que a gente faz depois da nossa aula. Eu quero que você se levante, Anne, fique em pé, eu vou ficar em pé também para a gente fazer o booting, que é a mentalização. Eu vou ensinar para vocês, eu vou explicar por que ele faz assim. Fique em pé e coloca a mão na cintura. Por que essa posição? Essa posição está em um dos livros de Paulo Vieira, O Poder da Ação. Essa posição é de uma professora, acho que não sei se ela é de Harvard ou Stanford, que fala do posicionamento, do empoderamento. Quando a gente coloca as mãos na cintura, abre o ombro, arruma a postura, e isso nos coloca responsabilidade e autoridade sobre a nossa vida. Então, eu sou autoridade sobre a minha vida. Eu sou autoridade sobre as coisas. Então, nós vamos fazer sempre a mentalização depois da aula nessa posição. Que Deus nos deu a posição de governo. Essa posição de força, de governo, de pujança, de produtividade, de crescimento. Então, quero que você feche o olho agora. A Mazinha também está aí, você está sem imagem. Feche o olho, nós vamos fazer o booting. Respira fundo. Respira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. Senhor, a Ti nós rendemos graça, porque o Senhor é bom e nos ama. Nós agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que passaram na nossa vida e por todas que ainda vão passar. Pedimos que o Senhor nos conceda a capacidade e a coragem de colocar para fora aquele dom
que o Senhor nos deu, aquela luz que ilumina a nossa alma, para que a gente possa iluminar outras vidas, para que a gente possa impactar outras vidas. Nós queremos, Senhor Jesus, investir a partir de hoje em pessoas, porque nós entendemos que esse é o maior investimento que podemos fazer. Senhor Deus, você foi quem mais investiu em gente, quem mais investiu em pessoas e quem mais acreditou nas pessoas. Nós somos a sua imagem e semelhança e queremos viver conforme você viveu. Que a gente possa impactar a vida das pessoas, que a gente possa gerar e criar uma rede de relacionamento forte e que sempre o centro de tudo seja o teu nome. Nós estamos aqui a serviço da tua obra. Faça-nos capazes de realizar tudo aquilo que foi proposto, tudo aquilo que foi previsto dentro de tudo que você imaginou para nós. Nos conceda a graça de ser forte perante os desafios e de entender que tudo podemos em Ti, que é quem nos fortalece. Agradecemos pelo dia de hoje e contemplamos essa aula, contemplamos cada ensinamento que foi dado, tudo que eu posso repassar, cada ideia que eu posso viver, que eu posso aumentar minha produtividade, que eu posso aumentar meu networking, tudo aquilo que eu possa agregar valor na vida das pessoas. Obrigado pelo seu amor, que é imensurável, e pela capacidade de fazer o extraordinário. Nós assumimos agora a responsabilidade da nossa produtividade, a responsabilidade do nosso network, a responsabilidade do nosso crescimento, a responsabilidade que nós temos de investir em pessoas, trazer elas mais próximas de Ti. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e glorificamos e contemplamos esse presente que é hoje. E nos comprometemos em dar o nosso melhor. Gratidão. Respira fundo, pode abrir os olhos. Esfrega as mãozinhas assim, ó, para esquentar. E entrar no dia de bênção. E é isso. Vou abrir o microfone só para ouvir a sua voz um pouquinho. E a gente começar a... Oi. Oi. Adorei a aula de hoje. Tem algumas coisas que eu já estava te acompanhando pelos posts do Instagram e já colocando em prática. Para mim é um desafio realmente colocar minha carinha lá no Instagram, mas eu vou começar. Gostei das dicas. E acho que quando a gente fala sobre algo que a gente gosta, flui com mais naturalidade, né? Então eu vou tentar transmitir esse meu amor pela arquitetura, o que me desperta brilho no olhar pela profissão, para me conectar com mais pessoas, né, para fazer esse network. Confesso que eu sou um pouquinho resistente para fazer amizade, para interagir com outras pessoas, mas eu sei que eu preciso e eu vou conseguir. Isso mesmo, você vai conseguir. E daqui a pouco vai ser fácil entrar numa roda de pessoas que você não conhece. Oi? Já vou começar a colocar em prática hoje. Isso mesmo, já coloque em prática hoje. Eu vou mandar as tarefas relacionadas às aulas de hoje no grupo, para vocês, e tem tarefa legal relacionada a isso, para nos impulsionar, né? A, de fato, não ficar só na teoria e começar a agir. Vai ficar gravada? Oi, tia. Fica gravada essa live? Oi, maravilhosa. Senti saudade de você. Ó, posso acrescentar uma coisa? Ai! Fiquei com saudade das suas colocações, sempre direcionadas e ricas e valiosas para esse grupo. Nós tivemos QGR ontem, foi o último do ano, e aí chegamos um pouco mais tarde. E aí perdi o sono, e eu tô crente que hoje era terça. Falei, gente, hoje não é terça, hoje é quarta já. Acabei perdendo horário. Aí quando eu entro na reunião, eu não consigo conectar o som. Falei, não, hoje não vai dar.
Mas ela vai Acontece. ficar gravada. Eu esqueci de começar, de colocar para gravar no começo, né? Mas a maioria está sendo gravada. Eu vou mandar para você depois. E eu consegui, Tá. gente. Você viu que nós ficamos um tempão, ó, e não parou? Eu falei assim, na hora de comprar, olha o bloqueio, né? Eu falei, gente, eu vou comprar isso. O que eu vou fazer depois? Porque não é barato, né? Para você comprar a licença do Zoom. Eu falei assim, meu Deus, eu vou investir esse dinheiro. E aí, agora, eu já falei, meu Deus, eu falei assim, vou fazer, porque eu vou finalizar essa mentoria aqui e depois eu vou vender essa mentoria para mais pessoas e vou recuperar todo esse dinheiro. Já comecei a mentalizar, por quê? Porque se eu foco só no prejuízo, eu não cresço, eu não evoluo, não construo nada. Falei, não, vou fazer. Aí, posso acrescentar? Como nós somos, né? A nossa mente. A gente trabalha sempre no negativo. Eu quero o positivo, mas quando eu parto para a ação, eu penso primeiro no negativo. E aí, essa mentalização a gente precisa mudar. Primeiro, pensa no positivo e talvez no negativo, né? Mas o foco começa pelo negativo. E aí, como é que pode dar certo? Se você já começa pensando errado. Eu falei assim, eu me proíbo a pensar isso. De qualquer forma, se não for um investimento, se eu não ter retorno financeiro com isso, o meu foco é investir em pessoas, nas pessoas que querem me ouvir, mesmo que seja sempre gratuito, eu impactando um pouquinho que for, a vida de cada um já pagou, já está pago. Ontem eu recebi um depoimento da Letícia, ela não está aqui, ela está com visita em casa e está preparando para vender os doces dela, né, no Natal e viajar. E ela me mandou um depoimento, um áudio no WhatsApp, eu quase chorei, gente. Sabe, de ver a evolução, sabe? Eu falei, tá pago, tá tudo pago, tá tudo pago. O pouquinho que eu mudei, assim, a vida dela, tá pago, tá tudo 100%. E assim, e o que eu tenho me desbloqueado esses dias não é brincadeira. Olha eu com a minha unha feita, gente. Fiz uma unha de gel de verdade. E eu falo assim, quase chorando, porque eu nunca tive isso. De verdade. Eu nunca tive esse autocuidado comigo. Nunca tive. Eu sempre achei que foi perda de tempo. Eu ficar no salão sentado 1h30 para fazer minha unha. Para quê? Lógico que eu fui, né? 3 horas para fazer isso daqui. 3 horas. Na hora que eu falei assim, eu falei, primeira coisa, eu vou fazer minha unha. Eu falei, quanto tempo que eu vou ter que ficar aí sem fazer nada? Olha a minha pergunta. Sem fazer nada, não, eu estava investindo em mim. Mas a pergunta foi: quanto tempo eu vou ficar aí sem fazer nada? Ela falou, Tamires, 3 horas. Eu falei, 3 horas? Eu falei, tem gente que fica 3 horas sentado sem fazer nada. Olha o meu pensamento, gente. Olha o meu pensamento. Sabe? E eu quebrar esse bloqueio, tá certo, assim, que eu fui para o salão com 2 livros, um caderno. Por quê? Aí. Porque, assim, eu acho que eu tenho que estar todo o tempo produzindo alguma coisa. O tempo todo. Só que eu fui. Só de eu ir, nossa senhora, mas eu fiquei feliz demais. Eu olho para minha mão, não é uma unha feita. É um desbloqueio mental. É um desbloqueio mental, não é uma unha. Chegou a maravilhosa. Oi? Maravilhosa Letícia. Oi, Lê, bom dia. Acabei de falar de você. Perdi a hora hoje. É duas, eu e você. Mas eu coloquei para gravar, eu investi no Zoom, agora não tem mais, não tem mais parada. Falei, depois eu procuro a chave, mas não é a mesma coisa. Depois eu mando para vocês no grupo a gravação. Mãe, posso abrir minha Barbie? Pode, meu amor. Daqui a pouco a gente vai lá para colocar na água. Tá no carro, tá bom? Ele tá aberto? Acho que tá. Tami, Oi, tia. Quando a gente começa a entender o nosso propósito de vida, né? E quando a gente entender que, na verdade, a gente está se cuidando, e eu também preciso fazer muitas dessas coisas, eu não estou cuidando só de mim, desse físico, né? Eu me reconheço como parte de Deus, e eu preciso cuidar dessa parte de Deus, né? Que existe dentro de mim. Então, existe o meu físico, existe o meu espiritual, existe o meu mental, né?
E como a gente está nesse mundo físico, em que tudo eu pego, né? É o mundo físico mesmo, a gente fica... Nós fomos criados assim, aprendemos isso. A pegar... Só o que é importante é o físico. Ou aqui, né? Aquilo que eu estou fazendo. E, esse negócio de espiritual, quando der eu faço. Eu vou na igreja o dia que der, sabe? Então, a gente é um todo. Nós somos um todo e precisamos cuidar desse todo, que não é só essa parte física, né? Não estou falando com relação a você ir cuidar do cabelo, não. Isso faz parte, porque você está cuidando disso tudo, né? E a gente reconhece assim a presença de Deus dentro da vida da gente, e aí você passa a se cuidar, não só para que os outros vejam, mas porque você se ama, né? Você começa a se reconhecer como, não é simplesmente como pessoa, como uma parte especial de Deus. E se amar, e se gostar, e querer realmente o melhor para você, né? Sem o ego, com realmente contemplar. Você falou da contemplação, né? Eu perdi muita coisa na aula de hoje. Então, se contemple, vá para o espelho, se olhe e fala para você mesmo quanto que eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, né? E veja dentro de você que realmente Deus tem morada dentro de você. E aí a gente começa a se olhar diferente, muito diferente. Sim, eu tenho quebrado vários bloqueios, sabe? O bloqueio da maternidade foi sabe, eu não sei nem o que falar, foi um divisor de águas na minha vida. Eu entendi que eu entender que eu sou dependente da minha filha. Nossa Senhora, eu já sabia, eu achava que eu era uma boa mãe, só que não era, para mim, eu jogava a resposta isso é ser boa mãe. Isso é ser boa mãe. Eu não faço isso, não, mas é porque eu sou boa mãe, sabe? Eu não saio, espera só um pouquinho, fora, ficou presa aqui. Eu não saio sozinha com meu esposo, porque eu sempre tenho que ir no restaurante com criança, porque eu sou uma boa mãe. Então, assim, esse bloqueio, eu achava que eu jogava a resposta no sou uma boa mãe. E não é. Eu não vou deixar de ser uma boa mãe se eu investir 3 horas no salão, se eu investir para sair com meu esposo uma noite, porque eu tenho gente para ficar. A minha babá sempre fala, Tamires, você não vai sair com o Gustavo? Se você quiser, eu venho dormir aqui. Ela fala. Eu falo, não, a gente não sai sem a tá tudo certo, não precisa. Essa era a minha resposta, sempre foi. Porque eu achava que se eu saísse só eu e meu esposo, eu não seria uma boa mãe. E esse bloqueio, assim, foi fora da caixa, assim, da minha cabeça, porque, como eu não sei se é porque eu demorei muito para tê-lo e tenho muita dificuldade, tô tendo muita dificuldade para ter outros filhos, eu coloco toda a minha energia nela, entendeu? Tudo colocava, né? Toda a minha energia só nela, como se ela fosse o centro da minha vida, e não é. O centro da minha vida é Deus, depois de Deus sou eu, depois de mim é meu esposo, depois do meu esposo que é ela. Essa é a ordem. Isso. Porque se você não estiver bem, você não consegue, né, se entregar para eles. Só que, assim, eu sou tão, assim, autossuficiente, não sou tão autossuficiente, mas isso que eu quis dizer, assim, eu sou tão, que eu, assim, eu sempre achei que o melhor era para ela. Eu sempre, se eu não estou bem comigo, eu não consigo dar o bem para ela, eu sempre me achei, assim, que por dar o meu melhor para ela, eu estava sempre bem comigo, eu sempre achei isso. Porque fazer por ela, só por ela, e sempre colocá-la como centro, eu estava bem com isso, porque se eu conseguia fazer por ela, eu estava fazendo por mim. Mas não é. Isso é uma percepção totalmente errada que eu tinha da vida, que eu tinha da minha vida e da minha maternidade, do meu casamento. Você imagina o tanto de peso que você estava colocando sobre ela, sem perceber. Tia, Né? deixa eu falar para a senhora. Isso, Minha mãe falou isso para mim, ela falou, Tamires, talvez minha filha não tenha dado certo sua fertilização, porque você está colocando um peso muito grande sobre a Heloísa. E você não está abrindo espaço para outras coisas. Porque tudo seu é ela, minha filha. E a vida não é essa.
sabe? O dia que ela falou isso pra mim, eu chorei. Mas chorei, mas chorei, mas chorei, mas chorei, chorei, chorei. Porque, olha, de fato, porque faz todo sentido, né? Todo sentido. Mas é isso aí. A vida vai nos ensinando, graças a Deus, né? A gente vai aprendendo com os nossos erros mesmos e isso vai abrindo para a gente, né? O mundo vai melhorando quando a gente aprende. E a gente se reconhece, a gente tem falhas. E que bom que a gente aprende. E a gente aprende com as nossas falhas, né? Que bom. É vivendo, né, tia? Se colocando à prova todos os dias. Com certeza. A Anne estava falando da dificuldade dela de relacionar, né? Anne, quando você se coloca nessa questão, comece a se colocar assim, não é você, é Deus querendo fazer através de você. E aí você só permite, só diga para ele assim, eu permito que você faça como que você quer que seja feito. E aí encara o medo, porque Deus é o único jeito que Deus vai mexer com você, assim, através de outras pessoas, você se colocando a serviço. Se você se guardar e falar assim, nossa, isso é difícil, eu não consigo. Lógico que não vai conseguir. Você está dizendo que não consegue. Diga, eu não consigo, mas eu vou me esforçar. E Deus vai fazer através. É assim. É desafiador, mas eu vou dar conta, né? Isso, nós somos só um canal. Eu acho que foi na aula anterior que a gente estava comentando que o universo ele vai mandando, né, aquilo que a gente precisa. Aqui em casa a gente tem esse costume de falar, tá passando alguma dificuldade, ó, o universo mandando uma cartinha para você precisa aprender alguma coisa, vai se virar para aprender para passar rápido. E é sempre assim, né? É muito o que a gente tem comentado, que a gente não cresce na zona de conforto, que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, e eu tenho visto muito isso. Aquilo que mexe com a gente é sempre algo que vem para ensinar mesmo. Então, se a gente aproveitar a oportunidade de aprender, a gente cresce. É aquilo que eu falei dos desafios, né? Encare como desafio, aí fica mais leve, e aí você sabe que você pode vencer esse desafio. Ontem nós fizemos no QGR as nossas metas para 2023, então eu recomendo que vocês façam, né? Coloque lá as suas metas de 5 a 10, de 5, o tanto que vocês querem, mas não coloca muitos para, se depois alguma não cumprir, né? Não fica também frustrado, mas é muito interessante, porque assim, o universo, ele quer te dar, mas você tem que saber pedir. Se você não pede, qualquer coisa serve. Eu fiz o meu ano passado, eu vou revisitar. Eu sempre gosto de revisitar o do ano anterior, né? E ver o quanto eu fui aderente, né, aos meus projetos. Mas dando uma revisada neles, eu vi que eu fui pouco aderente dos meus projetos de 2022. Mas eu entendo que começando, né, focando em alguns deles, e a vida me abriu brechas para outros projetos também grandiosos que não estavam na minha lista, mas que me trouxeram grandes resultados, assim, principalmente de crescimento emocional, de crescimento espiritual. Então é válido. Eu oro não com tristeza de não ter alcançado tudo que eu me propus a fazer, mas eu olho com alegria e gratidão por tudo que eu conquistei nesse ano de 2022. Então, eu falo que foi um ano extraordinário, porque eu me propus, não fiz tudo, né? Mas dei o meu melhor naquilo que eu podia, e com as armas que eu tinha, né? Que a gente fala muito isso na constelação, de receber aquilo que nos é dado. Eu não sei se vocês chegaram de ler o livro das moedas, é um livro fenomenal, né? Que tem a ver com constelação. Então, fazer o melhor, aceitar aquelas moedas que são dadas para você, do universo, as moedas dos nossos pais, né? Que são os nossos líderes ali, os primeiros líderes que a gente tem, que nos dão as moedas quando nós nascemos. E a saber aproveitar aquilo que Deus me propôs a viver, contemplar tudo isso faz parte do processo. E me abre portas para viver o extraordinário no ano de 2023.
Então, como a tia Mazinha falou, de fato, fazer o planejamento de 2023 e falar para o universo aquilo que você quer é de extrema importância, né? Porque a gente não quer qualquer coisa. E a gente também não é qualquer pessoa. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, que mandou o seu filho para morrer por nós. E a gente tem que valorizar todos os dias aquilo que ele fez pela gente. A gente não pode viver um dia aleatório. A gente tem que viver com intencionalidade. Essa época de dia, né? Algo que a gente trabalha muito isso, né? Aqui em casa a gente faz muito de viver verdadeiramente o sentido do Natal, né? Que é o nascimento de Jesus, porque que ele veio, então ele fez. Eu acho, a gente sempre fez as metas escrita no papelzinho. E eu acho que eu vou tentar fazer esse ano naquele painel de visualização, que eu acho que dá uma potencializada ali. Você prega em algum lugar, você fica todo dia olhando e eu vou mostrar para vocês. Espera aí que eu vou pegar. Eu fiz o projeto de visualização empresarial, daqui de casa, meu e de Gustavo. E eu já comecei a fazer o projeto familiar. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Ó, aqui está uma das empresas e aqui embaixo está escrito o que a gente quer para essa empresa. Aqui está outra empresa e aqui está escrito o que a gente quer para essa empresa. Aqui está outra empresa e está escrito o que a gente quer para essa empresa. Aqui está uma empresa que a gente quer abrir. Eu não coloquei a logomarca dela, Gustavo já desenhou a logomarca, mas eu coloquei só um símbolo. Também já respirei fundo, está nos nossos projetos de 2023. Eu até postei ontem que ele mandou um mimozinho e eu postei que tem projeto de 2023. É isso aqui. Uma empresa linda que a gente quer fazer, quer formar e quer dar vida em 2023. Tem essa foto aqui, que é uma pessoa palestrando, que eu quero muito isso para minha vida. Eu gostei muito de fazer isso, treinando minhas equipes, né, na loja. Então, me apaixonei por essa vida de treinamento. Quero fazer isso em 2023. Esse aqui é a nossa marca, né? A gente quer começar a investir. Se a gente conseguir, eu já estou profetizando, né? Para marcar boi. Isso aqui para marcar boi. É um G e um T. Olha que legal. Aqui tem esse aqui foi a consteladora que passou. Tem um fogo aqui do lado, aqui tem escrito Jesus, aqui tem um fogo do lado e tem um sol. O fogo simboliza poder e o sol simboliza força. Aqui embaixo tem uma música que eu coloquei nos meus projetos pessoais, que eu já tinha feito esse exercício com a consteladora, e coloquei aqui, ó. Eu coloquei assim, ó, a música, aquela campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Por que a música? A consteladora me colocou que quando você coloca uma música, essa música tem a ver com tudo que você quer para a sua vida. E aí, quando você ouve, quando você canta, você relembra cada projeto que você tem no seu coração, através dessa música. E aqui no final eu coloquei uma mensagem de gratidão, né? Gratidão, Senhor, por me amar e nos permitir realizar grandes obras. Então, tudo aqui tem a ver com pessoas. Para tudo aqui, a gente precisa de pessoas. E esse aqui é o meu quadro de visualização de empresa, né? Para 2023, de quadro de realização profissional. Então, indico a vocês a fazerem também. Top. Muito bom. Ficou legal, né? Muito. Eu fiz assim com muita gratidão assim no meu coração e sempre pensando nas pessoas que a gente vai poder ajudar dentro desse processo, as pessoas que a gente vai poder empregar, vidas que a gente vai mudar dentro desses projetos, né, no decorrer do ano de 2023. Então foi me dando uma alegria muito grande fazer, sabe? Foi muito, muito legal. Esse que você mostrou aí já é para 2023. Para 2023. 2022 eu não fiz, eu fiz agora para 2023. E aí, com esse exemplo aí, você pode fazer o familiar, né? Isso. Você pode fazer seu pessoal. Eu fiz um que é da consteladora, né? É um papel, uma cartolina, que é semelhante a esse.
Tem Sim. algumas imagens mais também voltadas, tem para a parte familiar, né? Então, assim, a gente quer ter mais filhos, então tem uma mulher, tem uma foto minha, né, só da barriga, quando eu estava grávida de Heloísa, tem uma família com 3 pessoas, com 3 filhos, porque a gente quer ter 3 filhos. Então, a gente vai colocando, assim, o que a gente quer para 2023. Então, eu Muito quero bom. colocar também algumas coisas que a Heloísa pediu, que ela quer fazer nesse ano de 2023, ela quer fazer uma viagem, eu vou colocar essa viagem dentro do planejamento familiar para 2023. A gente quer casar, eu e Gustavo na igreja também vou colocar nesse painel, esse casamento, uma moça de noiva, vestida de noiva, né? Que a gente não é casado no religioso ainda. Então, aí a gente vou construindo meu quadro. Ótimo. É um exemplo para a gente seguir. Aham, é um Já exemplo. vou providenciar o meu também. Oi? Já vou providenciar o meu daqui para dia 30, eu tô cheia de tarefinha. É isso mesmo, é isso mesmo. Tarefas são ações, né, que nos levam para o próximo nível. Sem só teoria. Você veja que antigamente, quando a gente via alguém fazer esse tipo de coisa, ou outras, né? A gente fala assim, isso é bobeira, isso é misticismo, né? Isso é coisa de gente que acredita ou em Papai Noel, acredita em coisas, bruxaria, coisa do outro mundo, né? E aí vem o estudo e te ensina que é desse jeito mesmo, que não tem nada a ver com bruxaria, que não tem nada místico, e tudo é místico, na verdade, tudo é muito místico, né? E aí você vem com outro conhecimento, né? Que tudo isso que você está fazendo aí é física quântica. Você está elevando o seu pensamento a projetar aquilo que você quer para a sua vida. É física quântica pura. É lei da atração. É, Eu acho que tem um momento que a gente desperta para isso, né? E aí o universo, a gente fala universo, mas Deus, ele vai colocando as pessoas, né? Na vida da Tudo. gente. Acho incrível. e a gente tem que revisitar, né? Eu vejo que muitas das coisas que eu escrevi para 2022, eu nem lembro, sabe? Eu nem lembro. Eu fui lembrar depois que eu li aqui, eu fiz final de 2021. Eu fui ler agora, final de 2022, tinha coisa que eu nem lembrava que eu tinha colocado, gente. Eu nem foquei, eu só coloquei assim aleatoriamente que eu queria, mas eu nem foquei naquilo. E o quadro é diferente, porque a gente está vendo todos os dias. Eu vou colocar num lugar onde eu possa ver todos os dias, porque como que eu vou esquecer? Se eu vou olhar todo dia aquele projeto ali, não vou esquecer. Então, a gente é É, mais intencional, né? Quando a gente materializa aquilo onde a gente quer chegar. isso. É como que, quando eu falo, vocês já, não sei se já estudaram física quântica, né? Quem não estudou, comece a estudar. No começo você não entende muita coisa, depois você passa a entender, porque você começa a ver isso na sua vida. Então, o que acontece? Quando você faz, seja o quadro, seja as metas no papel, seja tudo aquilo que você projeta para a sua vida, de vez em quando você tem que visitar. Não precisa visitar sempre, porque você não pode pegar aquilo e prender, porque a partícula ela funciona assim. Você projeta e solta. De vez em quando você vai olhar, mas solta. Porque se você fica em cima e prende, ela não consegue se mover. Ele fala que é o poder do observador. Então, se você fica olhando o átomo, ele para, ele estaciona, ele prende. Aí, se você solta é o quê? A vida vai tocando, você já está projetado, mas ela vai tocando. Não precisa ficar em cima olhando, porque se você fica em cima, ele para. É muito interessante. Eu falava, gente, o que é isso? Como é que é? Eu nunca gostei muito de física, né? Quando eu estudava, isso é muito difícil. E hoje eu entendo como é que funciona. Mas não é fácil, não. A gente fala, gente, o que é isso? Que bicho que é esse? Vai me morder? E depois você começa a entender que é muito simples. É muito simples e é muito apaixonante como
tudo isso tem a ver com a nossa vida, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Tudo que eu penso é uma partícula. Tudo que eu sinto é uma partícula. A minha vida é feita de partículas. Então, você projeta e acredita, né? Tem a fé e vai. E a física quântica vai acontecer, a mecânica quântica. Gente, eu não sei se eu vou estar viva, mas vocês vão ver coisa no ano de 2050 que nós estamos falando hoje que a gente nem imagina. E vai acontecer muita coisa. Tudo em cima da física quântica, da mecânica quântica. Muita coisa está mudando. O mundo está evoluindo muito nessa parte. Muito. E a senhora que tem estudado um pouco mais a fundo sobre isso, até minha tia, mãe de Annelise, também tem estudado bastante sobre isso, tem que começar a acostumar a transbordar sempre de maneira não diferente, mas de maneira intencional para mais pessoas. Porque, por exemplo, hoje você fala para algumas pessoas no seu redor, mas você também pode Sim. pegar o seu Instagram lá, lindo, maravilhoso, e começar a transbordar na vida de muito mais pessoas. Porque se você conversa com um, você transborda na vida de um. Se você põe lá o seu rostinho, você transborda na vida daqueles que te seguem, que te acompanham, e pode mudar a vida de mais pessoas. Então, tudo que você faz aqui... Oi? Tá nas minhas metas. Tudo que a senhora fala aqui é muito rico e agrega muito todas as aulas. Você traz um olhar da física quântica com a sua experiência de vida. E do mesmo jeito que você impacta a nossa vida com a sua fala, você vai impactar a vida de outras pessoas. Aqui você impacta a vida da Anne, da Letícia, a minha e da Renata. Mas você falando no seu Instagram e começando a colocar uma força em cima disso, você vai impactar a vida de mais pessoas. É um investimento em gente. Você investe o seu conhecimento, o seu tempo em cima de pessoas e você vai criando autoridade sobre isso. E pode, de alguma forma, sim, monetizar, porque a gente sim deve valorizar aquilo que a gente... Porque você está investindo tempo, o seu tempo vale. Você investe para conhecer, para aprender, e isso vale. Então, uma hora você pode sim, né, se sentir no seu coração de monetizar esse conhecimento ao qual você vem adquirindo, é totalmente valioso e você ainda pode rentabilizar. Você cresce e aprende, as pessoas também à sua volta crescem e aprendem e você ainda ganha com isso. Isso não é soberba, isso não é... Né? Tá, eu aprendi e vou ensinar de graça, porque não é. Deus gosta que a gente prospera. Deus quer a gente próspero, ele vê a gente prosperando, ele investe na gente, ele quer o retorno daquilo. A gente não pode voltar com a mesma coisa que ele nos deu. A gente sempre tem que voltar com algo a mais, porque a gente investiu toda aquela força, todo aquele amor que ele tem pra gente, a gente investiu nas pessoas. Amém. Né? Então, Ô, Anne, Anne, vou mandar um recado para tua mãe. Fala para tua mãe entrar num site. Eu já vou Vocês chamar também. ela aqui. Vem aqui, mãe. Estava falando de você. Meu computador está meio travado aqui. Eu estou tentando voltar. Ela está aí? Tá aqui tomando café com água. Ah, tá. Eita, essa vozona. É muito bom. Não, se você... Você tem para quem se interessar também, né? Quem está aí, Mazinha? Elza, você conhece o Arte Chital? Não. Ah, tá. Entra no YouTube, você vai achar. Chama Arte Chital. É tudo sobre radiestesia, mas é radiestesia já de quinta dimensão para lá. Muito interessante, você vai gostar. Eu fiz uma reprogramação mental e ela fez uma técnica de ir até a sétima dimensão. Isso. Entra no Arte Chital, você vai amar os conteúdos. Vou anotar aqui. Muito bom. Me conta aí por que você está nessa busca, o que te fez despertar a sua consciência? É os desafios da vida. Sério? É bom que ele vem para fazer a gente crescer, né?
Isso, eu falo assim que ontem mesmo nós estávamos no QGR e a gente conversando sobre isso, né? Como que eu me deparei com isso? Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, Aham. e muito de igreja. Até meu marido fala assim, eu não sei como que você conseguiu, assim, rapidamente mudar, assim, porque a gente muda mesmo, não tem como não mudar, né? Esse conteúdo e você ficar dentro da caixinha, né? Você começa a ter, acompanhar os conteúdos e a sua cabeça muda. E aí você muda muita coisa na sua vida. E eu falo assim que a minha dificuldade, o meu maior desafio foi meu filho, que ainda está sendo, é um desafio grande. Mas foi por causa dele que me levou a buscar algo. Eu falei assim, gente, eu preciso me ajudar, eu preciso ajudar meu filho e eu preciso melhorar. E aí foi vindo. A primeira, eu conheci várias pessoas no YouTube. Eu conheci o Ivan Maia, depois eu conheci a Maia Andrade, que se vocês gostar, ela é top, eu acompanho ela muito. Como que é o nome do programa dela, tia? Humano. Como que é? Temporariamente humana. Isso, temporariamente humana. Eu sigo ela também. E ela é top. Nossa, tudo que ela posta, assim. E aí, depois dela, veio outros, né? Tem vários que eu sigo. Mas foi esse desafio. E foi, assim, desafiador, né? Porque a gente quebra muitas crenças, barreiras, né? A gente tem muitas crenças limitantes, né? E tudo isso, às vezes, impede a gente de evoluir. Mas o universo, quando ele te pega, ele não te larga. E aí não tem como você não mudar e não se apaixonar. Verdade. Então, e a minha história começou também com um cursinho que eu fiz de reprogramação mental e comecei a fazer meditação por causa de Anne. E eu até assim falo para ela que esse é o propósito dela ter vindo aqui para casa, né, para que a gente pudesse abrir a mente, evoluir. Então, só que eu tive muita resistência porque eu sou evangélica, né? Já pensou você começar a estudar sobre física quântica, sobre salto quântico, sobre meditação? Então, Nossa, para mim foi deixa eu só te falar. Esse cara da arte e tal, ele é católico. E ele fala assim, gente, eu sou católico de carteirinha. Só que quando eu encontro um padre que fala de física quântica, de mecânica quântica, de coisas do outro mundo, ele fala assim, gente, vamos lá para fora da igreja, porque aqui a gente não pode conversar nada sobre isso. Mas fora da igreja eu converso tudo. A gente fala de tudo. Então, assim, a religião, ela não te impede. Ela tem os paradigmas, você tem que procurar entender. Outra coisa que a Mai fala assim, que me pegou bastante também, é que a Bíblia, ela é muito literal, né? E a gente tem que entender a Bíblia metafisicamente e não literalmente. Porque a gente lê só no literal. E ela é metafísica, pura física. Elas saíram, tia. Não sei o que aconteceu. Ah, tá. Elas aparecem para você aí quando você. Como que fica a tela para vocês? Não, só tá Não, eu, Letícia. ela mandou mensagem no grupo lá que travou o computador dela. Ah, tá. Ela deve Ah, tá. ensinar. Então, a Bíblia, ela é muito importante e a gente tem que ler, mas tem muita coisa literal e tem muita mecânica física dentro da Bíblia, muita matéria que não tem como a gente ler a Bíblia e falar assim, nossa, o que será que quer dizer isso, né? Não é no literal, tem muita mecânica quântica dentro da Bíblia. E eu falo assim, depois que a gente começa a evoluir, tia, hoje eu consigo, assim, sabe? Antes eu me pegava lendo a Bíblia e eu não entendia nada. Eu falava, Senhor Jesus, eu lia, relia, não dava nada, nada. Hoje eu consigo ler com um pouco mais de entendimento daquilo que é falado.
Mas eu Isso. precisei mudar para eu conseguir compreender. E outra coisa, assim, quando a gente lê, que eu aprendi com a Maia Andrade, a gente lê e pede, assim, para Deus, né? Para a centelha divina, para o todo, para o universo, como dê o nome que você dê. Eu não consigo, então me ensina além de mim. Então, além de mim, tem Deus. E aí Deus, ele te ilumina e te ensina para você ver, para você entender o que você está lendo, né? Então, vai além de nós. Porque, às vezes, nós somos limitantes, né? Nós temos um limite, mas Deus não tem. E aí, quando você quer realmente saber, você tem que se conectar com ele e perguntar, me mostra o que eu não estou vendo, né? E, às vezes, eu não consigo, com o olho humano, eu não consigo ver. Mas, se eu me conecto com Deus, ele te mostra o que você quer ver. Eu já anotei aqui essa frase. Me ensina além de mim. Isso, além É de mim. igual, esses dias eu estava assistindo esses videozinhos do Instagram e apareceu lá um pregador, acho que até a Tamiri segue ele. Ele falando bem assim que a gente pergunta por que as coisas não chegam até a gente ainda. E ele falando assim que a gente tem que mudar o jeito que a gente está pedindo. Deus, o que falta eu aprender ainda para o que eu quero chegar até mim? Porque ele só vai mandar quando você estiver pronto. Não adianta você querer bater o pé antes e falar que é agora. E assim, a gente pede uma coisa, mas a gente não sabe o propósito daquela coisa ainda. Então, a gente tem que mudar o que a gente está pedindo. Porque o que falta eu aprender ainda? O que eu preciso mais? O que eu preciso me preparar para o que eu quero chegar aqui, até mim? E ele falou, quando você entender isso, você vai entender o tempo de Deus. A gente falou sobre isso num contexto um pouquinho diferente no começo da aula, que a gente falou sobre IVP, que tem dois significados, né, dentro do curso, a identidade valida propósito e índice de viração própria. O que é índice de viração própria? É o famoso se vira. Você consegue, vai lá e faz, se vira, índice de viração própria, eu sou capaz de fazer. Só que o que tem? Isso tem a ver com o que você acabou de falar, Letícia. Quanto mais capacidade, quanto mais conhecimento, quanto mais habilidade eu tenho, mais eu sou capaz de me virar. Quando eu me limito a conhecimentos, me limito a evoluir, quando acontece algum desafio, eu não tenho capacidade de resolver. Eu não tenho essa capacidade de resolver. E quanto mais eu vou evoluindo dentro do processo, me coloco nesse processo de crescimento, mais capacidade de solução eu tenho. Mais solucionadora eu me torno, porque eu fico mais capacitada. Porque não adianta eu pedir para Deus, assim, no meu pensamento, né? Não adianta eu pedir para Deus, me manda sabedoria para resolver isso. Me manda, e aí a sabedoria vem, ela não vem do jeito que a gente quer. Deus vai fazer alguma coisa para que a gente possa aprender com aquilo e ter aquela bagagem para resolver um outro problema. Deus não manda assim, toma minha filha. Não dá, nunca acontece assim. Não cai do céu para gente. Então, assim, quando a gente se propõe a fazer, a experimentar, a aprender, a gente vai criando um repertório de solução gigantesco. Só que primeiro a gente tem que se permitir e se achar capaz de resolver os problemas. Porque a primeira coisa que eu tenho que pensar quando vem um problema é o seguinte: eu vou resolver. Só não sei como, mas eu vou. Só falta o como agora. Porque a decisão de resolver eu já tenho. Entendeu? Então, esse índice de viração própria quanto mais conhecimento sobre várias coisas eu tenho, maior é a minha capacidade de solução. Deus não dá aquilo que a gente... Deus, aqui, ó, me ensina além de mim. Deus vai ensinar sempre além da gente, desde que a gente esteja atento e não pare no primeiro desafio, porque ele vai te mostrar como um desafio. Ele não vai te dar de presente, toma a solução. Ele vai te dar um desafio para que você possa aprender e depois resolver aquilo que você precisa. Só que se eu não estou atenta ao desafio e acho que é difícil, que eu não vou dar conta, eu não subo aquele degrau.
que a gente se coloca muitas vezes do que você está falando, e eu entendo muito bem, e a gente se coloca como vítima. A gente quer se colocar como vítima, né? E Papai do Céu vai vir cuidar, vai te dar tudo. Papai do Céu já te deu tudo. Já te deu. Ele já te deu. Já te Você deu. não é vítima de nada, né? Nós não somos vítima de nada. Não. A gente só tem que se mexer. E a gente é doído um pouco, porque a gente quer que o Papai do Céu venha passar a mão, né? Pegar no colo. E Papai do Céu fala, não, se vira que você já tem capacidade. Eu vi inspiração própria. E aí a gente não quer encarar isso, né? Porque é um desafio grande. É sair da zona de conforto todo dia. Então, eu quis dizer assim, no sentido de igual assim, a minha meta é realização profissional, né? Igual assim, como que eu vou fazer uma realização profissional se eu só fico fazendo bolo? A pessoa não vai... Se eu quiser uma confeitaria, a pessoa não vai lá só comer bolo. Ela vai querer um pudim, ela vai querer uma sobremesa, ela vai querer um salgado, ela vai querer várias outras coisas. Então, assim, eu vejo isso como igual assim, quando eu decidi que eu ia mexer com isso, eu falei, gente, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aprender tanta coisa assim, em tão pouco tempo? E aí foi quando eu comecei a atender lá na Tia Preta, e eu chegava lá, as meninas falavam assim, não, mas queria experimentar um cheesecake essa semana. Aí lá vai eu atrás da receita do cheesecake, testa, e faz um primeiro para experimentar, tipo assim, eu faço um hoje para experimentar, amanhã eu tenho que levar um para vender lá para elas. Com preço já precificado, tirado foto, porque você vai mandar o cardápio, você tem que tirar a foto antes, porque elas querem saber a foto. Pelo menos, nossa, assim, para mim foi uma bagagem enorme o tempo que eu fiquei atendendo as meninas lá na Tia Preta. E isso aí era toda semana, então eu tinha segunda, terça, quarta e quinta para elaborar um cardápio, testar uma receita, precificar, tirar foto e mandar para elas. E isso aí era toda semana elas queriam alguma coisa diferente. E tipo assim, até bem casado, elas me pediram um dia. Mas a sua resposta, o que eu falo assim, a sua resposta poderia ser, ó, você tem cheesecake? A sua resposta poderia assim, não, eu tenho só banoffee e pudim. Poderia? É assim, você está recebendo a oportunidade. Se você não se desafiar a evoluir, não se desafiar a se virar para resolver, as coisas não vão acontecer. Ah, eu quero cheesecake. Beleza, cheesecake eu vou fazer. Você aprende, você vende para eles e vende para outros. Entendeu? É a oportunidade. Então, assim, várias coisas eu levei como aprendizado, porque tinha coisa que eu não sabia fazer e eu tinha que se virar em 4 dias para levar lá. É isso aí. E assim, eu aprendi. Então, assim, eu encarei o vídeo dele naquele dia como isso daí. Eu não estava preparada. Tipo assim, em um ano eu aprendi 1 milhão de coisas que eu não sabia fazer. 1 milhão de técnicas, e aí quando eu não sabia, eu ia lá, estudava, caçava vídeo, caçava receita, até eu aprender aquilo lá. É isso aí. Elas Fia, Chamazinha, elas entraram de novo. A senhora quer repetir o que a senhora estava falando? Então você está aqui, Anny? Só falar para a Elza. Lá no Arte Digital, Elza, você vai encontrar várias coisas. E quando você entra nesse mundo, realmente, a religião, ela quer guardar a gente dentro da casinha. Toda religião faz isso. E quando você entra nesse mundo do conhecimento e da evolução, precisa sair da casinha. Você não precisa sair da religião, mas você precisa sair da casinha. É verdade. E isso acontece com todo mundo. Todo mundo. Eu digo que eu ainda sou católica. Eu ainda sou católica. Porém, com uma outra visão da religião e do mundo. Eu digo que hoje eu sou espiritualizada. Esta é a palavra. Sabe o que a primeira coisa que mudou na minha vida
foi a gratidão por tudo, por tudo. Então, eu aprendi. E aí as coisas foram fluindo só através desse pequeno conhecimento da gratidão por tudo. Eu acordo, eu agradeço a cama quente, o ar-condicionado, os travesseiros, agradeço a minha família, agradeço a planta, agradeço a minha casa. E aí eu vou agradecendo, e eu tenho um potinho da gratidão, de manhã eu escrevo 10 motivos para agradecer. Só isso aí, se eu parasse aí, a minha vida já mudou bastante. Com certeza, a gratidão é tudo. É. Agradeça pelo bom, agradeça pelo ruim, agradeça pelo... Verdade. E aí eu estava falando que lá no Arte Digital, esse senhor, ele fala assim, que ele é católico, mas quando ele quer conversar algo de outro mundo, ele sai de dentro da igreja, fala para a pessoa assim, ó, vamos sair de dentro da igreja e vamos lá para fora. Lá nós podemos conversar tudo que eu não posso conversar dentro da igreja. E ele é católico. E ele, menina, você fica doida quando você ouve ele falar cada coisa, mas ele fala muito da gratidão, do amor de Deus, né? Da nossa vida, de tudo que a gente é, né? Que a gente é um contexto de coisas tão Na verdade, grandiosas. nós somos o universo, né? Sim. Eu acho que Aí você a já gente... vê a imensidão, né? O potencial, aquilo que a gente é, né? A gente diz assim, que eles falam assim, na verdade, não é que Deus está dentro de mim, é eu que estou dentro de Deus. Você imagina a grandiosidade que Deus é, e nós estamos dentro dele. Verdade. Verdade. Sabe como que eu faço? Durante a semana eu falo assim, universo, o que nós vamos aprender essa semana? Aí, de repente, me aparece um livro, me aparece um audiobook, um autor, um conteúdo, e aí eu estudo esse conteúdo a semana toda. Aí, na outra semana, eu não procuro mais nada, as coisas agora vêm até mim. E aí eu só recebo, agradeço, e aquilo que ainda não... Porque tem coisa que eu ainda não consigo soltar. E aí eu deixo para uma próxima oportunidade, que vai acontecer, mas lá na frente ele volta. E aí, então, eu estou fazendo assim. Antes eu ficava procurando conteúdo, Hoje eu não procuro mais. Hoje as coisas já vêm na minha mão. E aí, Tami, ontem eu falei com a Aline, porque eu atendi umas pessoas que estão fazendo o tratamento de hemodiálise e câncer e estão com a alma bem machucada, né? Estão entristecidas com a situação, não estão aceitando aquele momento, não estão aproveitando aquele momento. E aí eu falei, olha, você precisa constelar. Ah, você conhece alguém? Conheço. Aí eu dei o nome da Aline, dei o contato dela, que você já tinha me passado. Aí eu liguei para ela, falei, Aline, eu sou a tia da Tamires, eu já tenho seu telefone desde 2021, não tive a oportunidade de agendar um horário com você, mas eu sei do seu trabalho, eu já conversei com a Tami sobre isso e eu estou encaminhando você, indicando você para umas pessoas. E aí ela me mandou um áudio, Tami, você precisa ver o áudio dela, depois eu vou mandar para você no seu WhatsApp. Então, assim, o tamanho do que o universo faz, ele vai unindo pessoas, ele vai juntando. Eu atendi 3 pessoas essa semana, pessoas assim, e já estão assim, bem evoluídas já, sabe? Nessa mesma pegada de gratidão, de interação com essas coisas do universo. Olha, eu fiquei impactada, como é que está chegando até mim essas pessoas. Escritora de livros, sabe? Pessoas que já fazem live, que já faz esse trabalho nas redes sociais, você precisa de ver. Então, assim, o universo ele vai trazendo, ele vai conectando você nas pessoas que já estão na sua mesma frequência, e isso é muito lindo. Muito. E a Ana é responsável por isso. Eu falei, minha filha, olha o motivo que você está aqui, que você caiu aqui, porque eu e Cacheta tinha a mente muito fechada para essas coisas. Na hora que colocava a meditação e eu começava a orar, Deus, liberta elas, Senhor, liberta. Hoje até eu, Cacheta, que todo mundo tem japamala, compramos, o Cacheta tem, eu tenho, a Ana Paula tem, e aí a gente ouve. Aí eu tenho vários. Aí hoje todo mundo faz meditação, acorda, fica lá ouvindo, agradecimento pelo corpo, pelos órgãos que funcionam, sem a gente fazer nada, sabe?
Então, assim, nós evoluímos bastante por aqui. Muito, muito mesmo. Que bom. Deus abençoa sempre. Mas tem época que eu bloqueio para o conhecimento. Por exemplo, a hora que eu leio algo que ele fala meio que sobre o espiritismo, aí eu fecho. Aí eu fico 1 semana, 2 semanas sem, só refletindo, aí depois eu volto, porque é muita informação. É muito. É, Aham. hoje, eu escuto uma mulher, ela chama-se Alex Sounado. Ela é portuguesa. E ela fala muito do espiritismo com a física quântica. E aí eu falo, gente, eu nunca tinha ouvido, eu já tinha ouvido falar muito do espiritismo, mas juntar as duas coisas, eu nunca tinha ouvido. Eu falei assim, nossa, é isso. Ela É extremamente conectado. É e extremamente nesse conectado. Então, isso ainda fecha meu entendimento para isso, sabe? Mas eu sei que vai acontecer. Então, eu estou bem com o coração aberto, porque é involuntário, você fecha, né? Toda vez que eu me fecho, eu paro de receber. Eu paro de receber. Eu fecho a conexão, eu fecho. Eu já entendi isso, eu já entendi. Mas eu sei que vai acontecer. Vai, com certeza que vai. Nós estamos todos conectados nesse. Imagina que na sua cabeça, em cima da sua cabeça, tem um monte de anteninha. Então, essas anteninhas, elas estão conectadas com as informações. Então, aquilo que você está pensando e fala assim, vai acontecer, já está acontecendo lá em cima. As antenas vão se ligando lá em cima. Então, vai se conectando, porque é energia pura. É verdade. Aquela que eu emano, ela sobe, o átomo sobe, e ele vai se encontrar com o mesmo pensamento de outra pessoa e vai trazer para você. Então, mesmo que você entenda que você está sendo difícil, mas que você vai, quando você diz assim, vai acontecer, você já está conectando lá em cima, e aí uma hora a energia vai vir, e a informação vai vir, as pessoas vão vir. É bem verdade, assim. Verdade. Eu já estou bem entendendo essa situação, estou com o coração bem aberto, sabe? Bom. Eu atendi uma moça essa semana, ela é reikiana. Aí, na hora que eu comecei a falar que eu estou estudando física quântica, né? Nossa, o olho dela brilhava, sabe? Ela falou, é isso mesmo, Elza. E outra coisa que eu entendi, Tami, que não existe concorrência. Aquilo que é meu, eu vou conectando. Então, qualquer pessoa que chegar aqui e falar, Elza, eu quero aprender isso que você está fazendo. Antigamente, a gente ficava com esse negócio, não, eu vou ensinar, não. Hoje, olha, pode vir a hora que você quiser, eu vou te ensinar. Eu já ensinei isso que eu estou fazendo já para 4 pessoas, dei o telefone de onde compra as máquinas, dos insumos, de tudo, porque eu sei que o que é meu e eu vou conectar é para mim. Isso. Como que funciona isso? Você se conecta com energia. Nem todo mundo vai te procurar, mas vai te procurar aqueles que são conectados. Então, não tenha medo de concorrência. Não existe concorrência. Não. Existe energia. Então, a sua energia se conecta com a energia de quem tem que se comunicar. É verdade. Então, você pode ensinar... nós aprendemos isso com os nossos pais, ou antes, né? Não, isso é concorrência. Não fala, que se você falar vai estragar seu negócio, né? Então, quando a gente entende como funciona a mecânica quântica, não tenha medo. Você pode dar sua receita de bolo. Outro tem a ver comigo. Tudo tem a ver comigo, né? Isso, tudo. É verdade. É a mecânica quântica. A mecânica quântica é muito top. Imagina, eu falo assim para o pessoal, né? Que daqui 10 anos ou 20 anos, as pessoas não vão se curar como se curam hoje. Muitas profissões vão morrer. Por quê? Porque a mecânica quântica, a física quântica está crescendo tanto que a gente vai se curar só com o espírito, só com as emoções, só com os pensamentos. Esse que me mantém em pé, sabe como que eu faço? Eu procuro, eu penso, e aí eu já me alegro com aquilo, e aí eu me conecto com Deus. Então, é minha emoção, minha intenção, minha emoção, e eu estou conectado com o milagre. Isso, eu fico com certeza. Cada dia melhor.
Eu falei Isso com a aí. Letícia, a Letícia também passou por uma situação de emocional esses dias com o filho dela. Eu falei para ela assim, Lê, você fez, o que você tá aplicando é a inteligência emocional, que muito fala, né? Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, são 5 pilares. Uhum. E quando a gente entende esses pilares, né, que é o reconhecimento das emoções, a administração das emoções, aí que o Dede acabou de falar, né, que é a automotivação, né, a automotivação, tipo, procurar algo bom, né, de tudo isso. Aí depois tem o relacionamento, né, das pessoas, né, um com o outro, que é a empatia, aquilo de você se colocar no lugar do outro, não só com, mas assim, com o coração mesmo. Se colocar no lugar do outro com o coração. Só que você só consegue se colocar no lugar do outro quando você reconhece e consegue administrar suas próprias emoções. Porque senão você não consegue se colocar no lugar do outro. E o último pilar da inteligência emocional é o relacionamento interpessoal, que você vai além de uma pessoa só, né? Que é no caso da empatia, você se relaciona com um grupo. Só que relaciona com um grupo de que forma? Reconhecendo as suas emoções, sabendo administrar, sabendo se automotivar, sabendo se colocar no lugar do outro, para você criar conexões, criar um network de valor. É verdade. Muito É verdade, bom. isso é muito forte, né? Na verdade, é muito simples, se você for olhando para você, se curando, e você vai curando seus relacionamentos. Quando eu estava querendo separar de Caixeta, eu fiz isso involuntariamente, né? A minha pastora falou, Elza, busca mudança para você. Então, eu comecei a preocupar só comigo, porque até então eu queria ele. Ele tem que mudar, ele tem que fazer isso, e nada acontecia. Então, quando eu comecei a me mudar, a gerenciar, né, as minhas emoções, ele foi mudando. Então, A assim, mágica aconteceu, né? é verdade. Então, não estava nele, estava em mim. Então, quando eu fui me curando, a minha cura curou ele. Quando eu Porque, na mudo, verdade, muda. foi eu, né, que precisava de cura. É muito linda, muito É lindo, muito muito lindo. lindo. Gente, Mas Esse conteúdo tá incrível, mas eu vou ter que sair. peraí, vamos tirar uma foto. Chama a Anne aí, tia, pra gente tirar uma foto. Vem, Anne, eu estou levando isso com muita leveza, sabia? Não estou mais assim, vai acontecer. Eu sei que vai acontecer, uma hora vai acontecer. Isso. Esse salto. Anne, deixa eu chamar ela aqui. Anne, cadê? Anne, vem, ela quer tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Hoje com participação especial. Aí. 1, 2, 3, e... Esse foi, peraí. Peraí, vou tirar mais uma. Vou tirar mais uma, gente. Né, Tami? Oi, pera só um pouquinho, tia. 1, 2, 3, e... Aê! Aí. Beijão para vocês. Bom dia, hein, gente? Bom trabalho. Eu vou adicionar você para a gente conversar mais, tá bom? É joia. Tô pronta. Oi? Eu vou colocar a mamãe cedo na próxima aula para ela acompanhar. Combinado. Eu vou colocar a senhora no grupo, tia. Vou passar as tarefas, tá? Tá bom, Tá. eu vou fazer. Combinado. Eu já Beijo. vou passar o conteúdo para ela aqui. Tá bom, eu vou mandar depois a aula gravada no grupo, tá? Combinado. Beijo. Beijos. Bom dia. Beijo. Bom dia, Tchau, excepcional dia. Façam um bom dia, né, Tami? Faça um excelente dia, um excepcional dia. Você pode, tá tudo aí. Jesus já te deu. Amém. Beijo. Beijo.